Boa noite, seguindo aí, contando um pouco mais sobre a história oculta, sobre como que essa questão do universo, essa questão de você se expandir e ter uma compreensão maior, ter um sentimento maior de como as coisas realmente funcionam, como é dado a vida, como o universo interage com a gente. As informações chegam, as informações vão, mas a gente, para receber uma verdade, uma transição de consciência, a gente precisa muito mais da parte receptiva, da parte dessa emoção interna. Como se houvesse ali dentro da centelha divina algo que realmente conecta o ser a várias realidades. No próprio corpo humano, na mente humana, a gente já tem a glândula pineal, que é relacionada a isso. Existe um estado na energia que a gente vive, que é o estado de matéria. Mas o estado de matéria é nada mais que uma entropia de energia. É uma realidade totalmente ali dessa inteligência do universo, o universo como uma inteligência, o universo como uma mente consciente em si, cria esses aspectos, essas camadas de realidade, e a gente está numa camada de realidade que ela ainda tem muito essa questão da percepção física. E agora a gente está avançando para essa percepção mais sutil, para essa percepção mais evoluída. Porque quando a gente para observar o lugar nosso no universo, ele é um lugar entre várias civilizações, um ponto entre vários pontos de vida. Então, aos poucos, o ser vai se tornando receptivo, vai abrindo o seu campo de consciência, porque o seu campo de consciência ele só pode se abrir se você estiver disposto a remodular a sua mente, remodular sua opinião, se reprogramar constantemente. Então, a informação nova do universo, seja a vida alienígena, os seres dimensionais, eles só vão entrar na vida da pessoa quando a pessoa entrar no estado de recepção quântica. Quando a pessoa entrar no estado que ela vai deixar um pouquinho essa percepção somente do eu da matéria, do campo físico, ela vai começar a abranger mais e mais. Pode haver mais realidades, o tempo é uma linha fixa, é o universo, qual a razão da existência, qual a razão do universo. Então, quando começa a surgir essas perguntas existenciais, essa nova abertura, a pessoa vai buscando dentro de si a própria glândula pineal do cérebro, a própria centelha divina começa a atrair para as pessoas essa informação. Então, quem torna esse campo mais receptivo é a própria ação da consciência da pessoa. Então você só é capaz de receber aquilo que você acredita que é capaz de receber. Porque existe uma determinada vibração de hertz para essa realidade. Existe uma determinada vibração de energia para essa realidade, a luz visível nessa realidade, que não é ainda a luz do todo, que não é ainda todas as dimensões. Então a gente está vivendo como se fosse uma egrégora, um campo de realidade aqui e agora.
Ah, dentro do planeta Terra, a gente já teve grandes picos de evolução no passado. Porque quando você pega, a partir de 12 mil anos atrás, nota-se que havia uma tecnologia, que havia uma aliança galáctica, que ela agia mais próxima ao ser humano. Ela agia mais perto. Mas, de alguma forma não muito positiva, houve um desligamento. E aí o ser humano ficou ali só com suas duas hélices de DNA e uma glândula pineal mais adormecida, um ser mais adormecido. Ou essa questão de você estar presente, de você estar com o universo, essa questão passou para a humanidade a ser muito mais reativa. Então o ser humano ele passou, depois que houve esse apagar das luzes, há 12 mil anos atrás, na época de Atlântida, na época de Onaguni, dessas grandes cidades perdidas, o ser humano ele passou a utilizar só duas hélices de DNA, passou a não usar o potencial máximo do seu corpo e do seu espírito e a ter uma percepção muito limitada, automaticamente conectado à parte mais reptiliana do cérebro. O que é essa parte mais reptiliana do cérebro? É o modo sobrevivência. É o modo sobrevivência, modo sobrevivência, se alimentar, ganhar território, ego, personalidade, né? Por exemplo, a minha realidade é mais correta que a sua. Esse é o modo sobrevivência, o modo reativo. E o ser humano tem vivido há mais de 10 mil anos nesse modo reativo. Então, quando a gente fala assim, nossa, existe um domínio de uma aliança galáctica negativa, existe um domínio de forças negativas reptilianas, existe, mas não é algo recente. Porque são mais de 10 mil anos que o ser humano está vivendo no modo reativo. O que é esse modo reativo de sobrevivência? Hoje o ser humano ele tem muito mais o potencial de alimentar um conflito do que resolver um conflito. As pessoas não estão mais nessa comunhão de troca, nessa comunhão de crescimento. As pessoas estão ali conflitantes, buscando uma solução mágica e uma fórmula mágica. É como se existisse um vazio profundo na sociedade. E como eu falei a live passada, a ressonância Schumann, a ressonância da vida, a ressonância Schumann, a ressonância da presença, da natureza, do universo, da presença da vida, que é essa energia da vida, a ressonância Schumann, a energia das árvores, a energia do vento, a energia dos elementos, ela é uma ressonância muito mais de presença e tranquilidade, muito mais natural, dos seres estarem presentes, estarem descobrindo coisas novas, estarem trocando informação, trocando amor, trocando compreensão, as espécies estando em harmonia, por exemplo, o ser humano em harmonia com os animais, em harmonia com a natureza. Isso era para ser o estado mais natural, era para ser a realidade, porque a ansiedade, a depressão e o conflito não é um estado natural de desenvolvimento planetário. Porque para seres que já estão além da densidade 5D, seres que já estão na 9D, 10D, não tem como você explicar para eles que o ser humano ainda vive conflitos. Não tem como você explicar para esses seres um estado de depressão, um estado de ansiedade, porque isso é uma programação que está acontecendo aqui pela Aliança Galáctica Negativa. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a ressonância Schumann, a ressonância da vida, você tem os hertz que está em toda a internet, em toda a rede de informação, eles estão enviando hertz, energia,
que estão despertando nas pessoas estados totais de ansiedade constante, de depressão constante, mas eles não só transmitem pelas cúpulas magnéticas das grandes cidades, que as grandes cidades elas formam cúpulas magnéticas. Então imagine ali várias antenas ligadas ali, que envia toda a informação de televisão, de internet, de Wi-Fi e tudo mais. Imagine tudo isso, que dentro dessas ondas existe uma armadilha que está deixando na ressonância natural da vida da pessoa um estado ali de depressão, um estado de ansiedade, um estado não natural. Mas não é propagado só com isso, com esse campo sutil. Porque facilmente a pessoa poderia transmutar na natureza. Aprender a respirar, controlar a respiração, respirar, contar até 5, soltar contando até 5, treinar o coração para tranquilizar a recepção de informação, estar em contato com a terra, com o chão, estar em presença com o universo. Facilmente isso seria transmutado, mas aí que está. Não é só nessa cúpula magnética de controle sobre as grandes cidades. A cúpula é mais antiga, porque ela está programando as pessoas também pelos filmes, pelas músicas, pela informação da rede mundial de notícias. Então, quer dizer, todo mundo vibra ali esperando um acontecimento trágico, esperando uma coisa ali que não é positiva. Então, além da gente receber essa sujeira magnética, que não é do campo da vida, da ressonância Schumann natural, a gente está recebendo também toda a programação. E ela é uma programação que, além dela vir no sinal de cada aparelho celular, além dela vir no sinal de cada aparelho televisivo, de cada rede de notícia, ela vem desde o nascimento. As pessoas elas são treinadas para quê? As pessoas são doutrinadas para votar, para ter ideologias religiosas, políticas limitantes. Então as pessoas elas são altamente programadas, porque a escola ela não ensina a história oculta. A escola ela ensina o senso comum. É um preparo, você vai lá, aprendeu a ler, escrever, mas você não aprendeu a questionar. Você aprendeu a ficar sentadinho na cadeira e que você tem que seguir todas as programações. Então, não existe, por exemplo, um ensinamento, um país, uma cidade que vai dizer para as pessoas: meditem mais, se conectem ao seu eu interior, se conectem a essa verdade profunda. Isso não existe nessa realidade. Então, o ser humano, ele acaba sendo, ao invés de um ser de uma centelha multidimensional livre, ele acaba sendo uma fonte de energia. E essa energia vai para quê? Essa energia vai para seres aí que estão prendendo essa linha do tempo de evolução. Seres que estão prendendo várias almas. Que eles não prendem só o corpo, eles prendem a centelha divina. Eles são seres predadores do universo. Mas esses seres da aliança galáctica negativa, eles têm também aí todo um governo oculto do lado deles. Famílias antigas, corporações do petróleo, corporações da distribuição de energia, corporações da ideologia do consumismo. Então ela é uma raiz muito profunda. Ela é uma raiz assim que vai nesse intuito. Então hoje em dia é muito difícil você olhar para uma pessoa assim que tenha paz de espírito. E se alguém falar para você que é normal estar bem, que é normal ter uma vida sem nenhum tipo de conflito, de discussão, a pessoa vai falar que é impossível. Que
que sempre vai fazer parte, mas não é natural da alma. Vocês estão entendendo que a alma, ela é o estado natural da alma, é o estado constante de harmonia e conexão com o universo? Esse estado constante de harmonia, ele é possível? Ele é algo palpável? E a gente, explicando nos miúdos, né, que hoje eu estou passando assim todo o conceito assim, desde o básico mesmo, para a gente entender um pouquinho, até a parte mais profunda da situação. E hoje as pessoas têm pouca abertura para o que vai além dessa realidade, o que vai além da Terra, porque é muito difícil para as pessoas acreditarem em algo que elas desconhecem. É muito difícil as pessoas olharem além do físico. É complicado. Porque quando você fala de vida alienígena, você precisa tirar a pessoa dessa cúpula de crença limitante. Quando você fala em vida alienígena, você precisa pegar, puxar a pessoa, falar assim, olha, não é só essa redoma aqui da Terra, não é só essas pessoas que estão aqui olhando uma para as outras, preocupadas se vão ter dinheiro amanhã, se vão ter emprego, se vão ter um parceiro, um namorado. Não é só isso. Não é só isso, olha. A vida vai muito além disso. A vida não é só sobrevivência. Você é um corpo multidimensional que pode acessar várias realidades, que pode acessar vários mundos. E o planeta Terra já era para viver nessa aliança galáctica de luz. Os seres humanos já eram para estar em contato constante com as alianças galácticas de luz. Sejam eles os aviários azuis, sejam eles os seres aquáticos de Sírios, sejam eles todos esses seres os seres dos mestres indianos do Mahabharata, as civilizações alienígenas de Ursa Maior, que é da parte ali de Kumaras, de mestres ascensionados, corpos de luz. Então a gente fala ali que existe uma programação Ursa Maior, já são corpos de luz, corpos plasmáticos, corpos de cristal. Mas acontece, qual que é o nosso principal desafio na ufologia? É tirar a pessoa da cúpula. Eu, como alguém que sirvo despertar, eu preciso que a pessoa saia da cúpula, que a pessoa entenda que o que é normal é a loucura. A loucura não é você falar em vida alienígena. A loucura é você acreditar que você tem que viver o estado de sobrevivência. Então, a Aliança Galáctica de Luz, a Aliança Galáctica de Evolução, elas acabam escolhendo apenas algumas pessoas que estão preparadas. Porque a maioria das pessoas ainda não estão com seu DNA, GNA preparados para isso. Porque eles ainda estão muito presos a tudo. Você estaria disposto ou disposta a abrir mão de tudo que você acredita, que você pode tocar, que é sua realidade, que é tudo isso que eu posso tocar com as mãos, que é tudo isso que eu posso escrever com a caneta? Você estaria disposto a abrir mão dessa realidade única? Então, assim, você aceitaria que a sua crença não é a verdade do universo, não é a única verdade do universo? Que tudo que você aprendeu na sua vida é só 0,001% de tudo que existe? Então o maior desafio é você tirar da cúpula, porque primeiro, que na prática, as pessoas não enxergam o universo como energia, porque a entropia
a entropia aqui é tão forte, o estado de queda de energia humano é tão forte que torna praticamente impossível a pessoa se livrar dessa densidade e estar aí em múltiplas realidades. Mas isso é proposital, porque os seres como que eu posso dizer? Da esfera galáctica caída, eles estão usando essas almas que ficaram presas aqui na Terra como alimento há muito tempo. Há muito tempo. Seres que se alimentam de emoção negativa. Eles são forças do universo. Eles são forças dimensionais do universo. Qual que é a principal arma desses seres que se alimentam? Porque, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Os reptilianos, eles estão na 4D. 4D é um pouquinho acima do tempo, espaço e matéria que a gente está vivendo. Mas ela é um nível de densidade de energia que a pessoa já não vê. Mas está em total interação com o campo biomagnético da pessoa. O que no ocultismo é chamado de aura, de alma. Desdobramento astral, sonho, desdobramento astral, né? Campo onírico. Então, eles estão presentes nessa camada de densidade. Eles estão ali presentes nesse ponto. E o ponto é que para a luz que a gente está recebendo, para o ponto de realidade que a gente está olhando, a gente não está vendo eles com os olhos físicos. Então, como que eles vão se alimentar da energia da pessoa se a gente não está vendo eles? Eles vão dar aqueles gatilhos mentais. Vão se alimentar da tristeza, dos conflitos, das guerras, dos assassinatos, de tudo que é negativo. Eles vão se alimentar disso. Mas essa é a principal arma deles, é a não existência deles. Porque se ninguém acredita que eles existem, então ninguém vai procurar centrar a consciência para lutar contra isso. Porque se falar assim, essas forças negativas, essa coalizão galáctica negativa, esse governo oculto, esses seres reptilianos, esse governo oculto não existe. Então a pessoa não vai buscar forças espirituais para lutar contra isso. A pessoa vai continuar totalmente receptiva a isso. Eles não existem no meu mundo, então a pessoa vai ficar presa ali. E é o que eles querem. Então, essa prisão, a real Matrix, é a prisão de consciência mesmo. É a prisão de alma mesmo. Isso é a real Matrix, porque para seres que já estão muito além da 3D, é totalmente natural a viagem no tempo. É totalmente natural a viagem galáctica. Para um ser de 9 dimensões, 12 dimensões, ele projeta o corpo dele simplesmente em outra galáxia, em um segundo. Ou ele projeta o corpo dele em outra linha do tempo. Então ele pode voltar a 12 mil anos atrás, lá na época de Atlântida, do Egito Antigo, das pirâmides originais. Para esses seres, isso é totalmente natural. Para seres que estão na 9D, 10D, vamos dizer, é totalmente natural. Porque eles vivem a presença com o universo. Eles vivem a onisciência com o universo. Mas é que eles já não vivem estados de separação com o espírito, com a centelha divina. Eles não têm esse estado de separação de material e espiritual. É a mesma coisa e a mesma energia de manipulação. Então não existe essa questão de você diferenciar o mundo físico do mundo espiritual. Simplesmente
A consciência está presente. A consciência ela está onisciente. Então, simplesmente quando alguém fala para as pessoas buscarem respostas diferentes e hábitos diferentes, ou alguém até que está espalhando mensagens positivas, já passa a ser uma ameaça para o sistema. Naturalmente é uma ameaça para o sistema. Imagine quando o ser humano compreender que existem bases na Lua, bases em Marte há muito tempo. Que existem mais de 90 espécies alienígenas só que interagem nesse sistema solar. Pensa, mais de 90 espécies alienígenas interagem nesse sistema solar, nem que seja por passagem. Às vezes eles estão só passando pelos portais naturais, pela energia vril. Os ocultistas chamavam de energia vril. Então existe essa rede. Por que existe essa rede de segurança? Agora um outro assunto. As forças, vamos se dizer assim, forças de compreensão do universo, forças do bem maior. Eles deixaram uma camada de proteção, orbes de luz de proteção. Eles deixaram programações de energia de proteção para que os seres da Aliança Galáctica Caída, para que esses seres da Aliança Galáctica Caída não fizessem tudo o que eles querem fazer. Para que eles não consigam os objetivos deles. Então, às vezes a gente fala, nossa, tem pessoa boa no mundo ainda. Tem pessoa que canaliza a luz no mundo ainda. Tem pessoas que trabalham para a luz ainda. É porque essas pessoas estão recebendo proteção à testemunha galáctica. Proteção da Aliança das Esferas, da Aliança da Luz. Essas pessoas estão recebendo essa proteção para que elas possam trazer um tipo de vibração diferente para o planeta. Então, porque senão estaremos totalmente à mercê dessas forças que enxergam a vida apenas como moeda de troca. Porque quando a gente fala dos reptilianos de linhagens reais, os reptilianos de linhagens reais, a gente está falando de seres que enxergam o ser humano e a vida humana só como uma presa, como um alimento, como um criadouro, igual um fazendeiro que cria gado para fazer o que quiser com ele. Mas aí, a aliança galáctica negativa, as famílias de elite que acham que estão acima de todos, que acham que são deuses na Terra, eles acham isso. As famílias de elite aí que está por trás das corporações, Rockefeller, Rothschilds, entre outros. Eles acham que eles são deuses, assim. Esses seres aí que estão nessas sociedades secretas aí que dominam o mundo. Eles acham que estão acima da humanidade, né? Então, assim, eles enxergam todos os outros humanos como nada. Mas aí eles recebem tecnologia, recebem suporte dessas raças alienígenas de guerra. Então eles recebem todo o suporte dos reptilianos, eles recebem todo o suporte daquela parte dos Tal Greys que está em conflito lá de Orion. Então eles recebem toda essa tecnologia, eles recebem deles, eles recebem esse suporte. Porque eles vibram nesse poder. Eles estão na mesma ressonância. Eles estão na mesma vibração galáctica desses seres de não luz, desses seres de baixa frequência. Então, o despertar ele é algo muito delicado, porque quando a pessoa
olhar, a pessoa vai perceber que tudo isso aqui foi ilusório. Que toda a dor que ela sentia, toda a dúvida que ela sentia, todo o medo que ela sentia não tinha nem razão de existir. Que ela estava sendo programada por outros seres. Ela estava sendo programada como um computador é programado. Igual um celular, você coloca o aplicativo que você quiser no celular. Então, assim, são colocados todos os software, todos os aplicativos ali na pessoa. Então, a pessoa ela não está vivendo o estado de consciência real dela. Ela está vivendo o que foi programado para ela viver. Então, é muito difícil sair desse código automático. Então, às vezes, só esse ato da presença, esse ato de estar presente, ele já é um grande passo. A gente fala meditação, parece uma besteira quando a gente fala medita um pouquinho. Mas quando você para e você começa a contar a sua respiração, quando você pisa descalço no chão, aquilo já dá um descarrego de energia enorme. São 30, 40 minutos do seu dia que você evitou fazer várias besteiras e viver várias programações automáticas. Então, o que mais eles querem é que as pessoas não acreditem mais nelas. A pessoa não acredita mais em nada que é sacro, que é sagrado. A pessoa não enxergue mais a vida como sagrada, a pessoa não tenha mais conexão, que a pessoa viva desligada totalmente do universo. É uma coisa muito triste, porque a impressão que eu tenho é que existem cúpulas que as pessoas vivem só o mesmo padrão todos os dias. E é um vazio compartilhado, um pânico compartilhado, é algo que você fala assim, nossa. Às vezes eu me pergunto, será que as pessoas ainda notam as árvores? Né? As árvores são espíritos ancestrais. E então, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que a tecnologia e a espiritualidade ela anda lado a lado. Porque você imagina, quando uma civilização evolui tecnologicamente sem uma alta espiritualidade, o que acontece? É o que acontece com o governo oculto e com os reptilianos, e com a parte caída dos Anunnakis também. Os Anunnakis eram os antigos deuses aqui da Terra, deuses alienígenas. Quando os seres evoluem demais, sem uma alta espiritualidade, uma alta percepção espiritual, eles se tornam predadores planetários, de ecossistemas inteiros. Eles dominam ecossistemas inteiros e fazem as coisas conforme o seu ego, conforme eles querem. Aqui os Anunnakis eles vieram para ser adorados como deuses. Eles vieram fundar ritos inteiros de adoração. Os Anunnakis. Eles se tornaram sacros, os Anunnakis. Tornando rudimentar a espiritualidade natural. E o ser humano acaba totalmente entregue a isso. Não tem como você explicar que tudo que a pessoa acreditou a vida inteira é falso. Como que você vai dizer isso para alguém, para a sua vozinha, para o seu vozinho, para o seu ancestral, seu pai, para sua mãe? Como você vai dizer para eles, olha, tudo aquilo que você acreditou era totalmente errôneo? Então, o papel da pessoa desperta é fazer uma rede de energia, é trazer uma nova rede de energia, para que automaticamente as almas sejam resgatadas daqui, sejam enviadas para tratamento espiritual.
Ou seja, os seres despertos, eles não têm só a missão deles. Ah, você despertou. A missão não é só sua. Agora você tem a missão de ligar uma rede de energia aqui da Terra com as esferas de luz de 9, 10 dimensões para um resgate das almas que ficaram aprisionadas aqui. Você tem essa função de construir essa malha de energia. Então, o despertar, ele não vem só para você. Ele vem para uma emissão de energia para o todo. Então você passa a trabalhar para o todo. O universo e a fonte, ela é inteligente por si só. A alma, ela é energia pura por si só. A alma, ela não precisa ser doutrinada. A alma, ela não precisa ser corrompida. A alma, ela não precisa se sentir vazia. A alma, ela só precisa estar presente. Vida, natureza, coisas tranquilas. Respirar, não agir por impulso. Os monges já sabem disso há mais de 5.000 anos. Os monges já sabem disso. Os monges vivem em estado de presença. Então eles vivem nesse estado de prana com o universo, nesse estado de comunhão com o universo, porque eles estão ali presentes. A fonte é a fonte. Eles não precisam se limitar. Eles estão conectados porque eles reconhecem a fonte divina em tudo. Então ele reconhece a inteligência do universo como um todo, a inteligência de cada espírito. Não é um ser desligado. Um ser egóico, que é o que o sistema busca, seres egóicos, o ser egóico, que vive pelo seu ego, que desenvolve essa doença de viver pelo seu ego, ele nunca vai conseguir pensar além do prazer próprio. Um forte sinal de evolução é quando a pessoa para de pensar só no prazer próprio. Porque a maioria das pessoas que estão vivendo no automático, elas pensam só no seu prazer, só no que é meu. Isso é um sinal forte do ego. Então, por exemplo, nada de fora é problema dela. Então, assim, quando a pessoa começa a despertar, a pessoa começa a entender que ela tem essa missão de olhar para todas as formas espirituais, entender um propósito espiritual, um propósito de energia maior que si mesmo, maior que o prazer próprio. Então você não está buscando só um prazer próprio, você está buscando um bem maior. E quando você começa a buscar um bem maior, seja pela natureza, seja por um novo pensamento, seja por um novo estudo, você está saindo dessa redoma da Matrix. Você não é mais aquele ser que está só preocupado consigo mesmo. Você começa a entender que o universo ele é um todo. E às vezes a gente fala, hoje eu estou explicando assim, eu estou dando uma explicação bem básica, eu estou pegando lá de baixo mesmo para trazer para os assuntos superiores. Às vezes a gente fala isso, parece uma coisa simples, mas na vida prática, isso é muito difícil de ser realizado. É um desafio para a pessoa manter o despertar. É um desafio constante. Porque, primeiro, se a pessoa perder a humildade, toda a sabedoria dela perde o brilho. Toda a sabedoria que a pessoa está passando, se ela perder a humildade, acabou o brilho. Porque a sabedoria não é para você diminuir os outros. A sabedoria é para você edificar os outros. Edificar o próximo. Então isso é a função de criar. Você ser um co-criador de uma nova harmônica. Você vai levar uma informação de harmonia, uma ferramenta de despertar para a pessoa, uma ferramenta de soluções para a pessoa. Então você tem que parar um pouco só de viver esse prazer próprio. O que é melhor para o universo também? O que é melhor para o todo também? Porque eu tenho que entender que o corpo não é tudo. Porque se um dia
essa consciência vai estar livre pelo universo, viajando entre várias dimensões, o que eu vou levar desse plano foi o que eu semeei. Então eu vou plantando as sementes. Eu vou plantando as sementes de despertar. Quando se for para outro lado, o que vai ser levado para outra frequência é o que foi semeado. Onde você juntou sua riqueza? Como perguntaria o mestre Yeshua, Jesus, onde você juntou sua riqueza? Então, eu creio que é isso que é um pouquinho essa questão de você começar a olhar para o todo. Então, o universo ele é presença. Então, quando você começa a entender sua presença, sua energia, enxergar tudo como uma energia, você vai começar a sair um pouco dessa redoma e entender melhor que não existe impossível, que esse universo está permeado de vida, está permeado de energias por todo o cosmos. Que a gente ainda não conseguiu chegar no fim desse universo, né? Tem 2 trilhões de galáxias catalogadas, mas não tem ainda assim bateu o fim ali, bateu a parede do universo. Cada vez vai se descobrindo mais e mais. Isso que a gente tem pela nota oficial, pelo conhecimento oficial. Porque o conhecimento não oficial, eles já têm o conhecimento da antigravidade, o conhecimento de alguns portais, o conhecimento de algumas alianças galácticas. Isso no oculto já existe. Na parte secreta. Mas ali a informação que a gente tem da superfície é que tem 2 trilhões de galáxias catalogadas. Dentro dessa realidade, né? É importante frisar, dentro dessa realidade, mas que vai muito mais além, né? Então, assim, o despertar ele é um processo longo. Ele é um processo longo. Ele é algo que começa no eu e vai para o todo. Eu sei que só aqui nesse sistema solar, base em Marte, por exemplo, já existe há muito tempo as bases de Marte. Tem inclusive colônias humanas em Marte. Na Lua, tem ali uma Suíça galáctica na Lua, onde várias espécies alienígenas estão ali presentes. Mas, assim, o que é visível? Então a gente fala muito, uma coisa interessante que eu queria trazer, esses orbes magnéticos, esses orbes de frequência dimensional. Esses orbes, eles fecham um circuito de realidade, esses orbes de energia. Então a Terra ele é um orbe de energia. Mas quando você tem orbes de energias de outras dimensões, eles ocultam algumas coisas para a maioria. Então, por exemplo, existem orbes de energia de 10 dimensões ou mais que estão ocultos, que nessa percepção nossa a gente não consegue ver, mas que a gente veria cidades inteiras, naves-mães inteiras no céu constantemente. Mas é que eles estão num outro orbe de realidade. E a gente só consegue ver quando eles passam desse outro orbe de realidade para esse orbe de realidade. E a gente nem sabe, às vezes, se eles estão nessa linha do tempo. Porque eles não trabalham só nessa linha do tempo. Eles trabalham em várias linhas do tempo. Então, porque eles podem estar, na nossa visão daqui, há 30 mil anos no passado, eles podem estar há 10 milhões de anos no futuro. Vamos jogar assim. Porque a gente ainda vive sobre a questão do tempo. A gente ainda vive essa questão física do tempo, que o tempo é contínuo, que o relógio está trilintando. Então existe uma expansão grande. Algumas pessoas vão estar preparadas, outras não.
Mas pelas informações que a gente vai recebendo, muitas pessoas que estão vivendo nessa realidade, eles vão precisar passar por tratamentos espirituais intensos depois do desencarne. Intensos. Porque são traumas de reencarnação durante 10 mil anos de escravidão galáctica. São 10 mil anos de escravidão galáctica. Então, quando houver o despertar em massa, quando começarmos a conviver com as espécies alienígenas que vão além de 9 dimensões, muitas almas que viveram esses 10 mil anos de escravidão galáctica, eles vão ter que passar por um tratamento espiritual profundo, por um tratamento de alma, de energia de alma profundo, porque eles viveram numa zona de conflito. Eles viveram sobre as égides da guerra da elite oculta e dos reptilianos. Então, 10D. O que essa 10D vai oferecer? Essas dimensões que vão além das 9 dimensões. Eles vão oferecer essa malha de energia para as almas que estão abertas a isso. Mas, como eu disse, você precisa estar presente, você precisa estar no todo. Você não pode estar preso, você tem que estar no todo. E as pessoas que estiverem vivendo o ciclo egóico de vício em poder, vício em sensações vazias, vício em prazeres momentâneos, essas almas elas vão ter que passar tratamentos intensos. Porque quando chegar esse novo nível de realidade, a gente vai ter que resgatar toda a linhagem ancestral nossa. A gente vai ter que resgatar todas as almas humanas que ficaram nessa Matrix, porque essas almas que estão sofrendo dentro dessa Matrix e dando energia para as alianças galácticas caídas e para a elite oculta, essas almas elas ficam ali numa 4D que elas não saem para ascensão e elas também ficam sofrendo ciclos de repetição. É o que a espiritualidade chama de magos negros. Não, os magos negros são os que comandam, né? Mas é o que a espiritualidade chama de espírito obsessor. Muitas vezes um espírito obsessor é uma alma que está sendo exposta a ciclos de sofrimento. Aí essa alma ela se aproxima de alguém que tem uma abertura galáctica, uma abertura espiritual, e ela passa a mesma ressonância de sentimento. Tristeza, tudo aquilo que ela passa para a alma também. Vai essa constante, essa bolha de realidade. Então, libertar a Terra é você libertar mais de 10 mil anos de sofrimento. Você libertar mais de 10 mil anos de almas presas repetindo ciclos. Isso é a transição galáctica. Por isso vão existir colônias inteiras de cidades de cristal que vão ficar instauradas nessa rede. Essas cidades de cristal, essas cidades de transmutação de energia cristalina, elas vão ficar em toda a rede de malha de energia da ressonância da Terra e vai ser um processo de encaminhamento de energia intenso. E aí, esses seres que estão no programa secreto, no programa secreto da elite oculta e da parte galáctica caída, eles vão ser expulsos desse plano de vida, desse plano de realidade. Para onde eles vão, não sei, mas eles vão ser expulsos. Mas isso é algo que cada ser humano desperto tem que fortalecer. Cada alma que despertou tem que espalhar essa semente, espalhar esse conhecimento, espalhar essa sabedoria. Ah, tá com medo? Vai com medo mesmo. Ah, eu não quero compartilhar, eu tenho vergonha. Vai assim mesmo. Vai compartilhando
emitindo amor, emitindo perdão, emitindo luz, continua emitindo isso, continua, vai firme, continua, porque você faz parte das sementes das estrelas que estão aqui para resgate. Todo mundo que chega aqui está aqui para esse resgate. A nossa missão não é só conosco, com nossa alma. É com o todo. Quando a gente entende que nossa missão é com o todo, nossa, então solta a energia e deixa as outras dimensões virem. Deixa as outras realidades virem. Deixe a Terra transcender. Espalhe o que você é. Se você sentir que você está entrando no modo reativo, você sentir que você está entrando no modo sobrevivência, no modo reativo, pisa no chão, conta até 5, solta, olha para as estrelas, entre em estado de presença, mas não haja por impulsos assim. Não alimente as frequências que não são suas. Porque você tem uma função na rede galáctica. Você tem uma função específica. Então, esse é o despertar mesmo. O despertar mesmo é você entender a função de cada um nesse processo. Você entender o potencial todo. Você entender esse todo. Então, mas a gente está chegando nesse passo. Eu creio que um dia o ser humano ele vai compreender que não é só aqui, que o universo abrange várias realidades, que existe um universo por trás desse universo, que existem realidades por trás dessa realidade e que existem tempos além desse tempo. O que em conhecimento enoquiano a gente chama a chave de éon de dias, né? Guardiões do tempo, antigos guardiões do tempo. Então, isso ocorre, a gente nasceu nesse tempo. Agora, temos a comunicação aqui, uma tecnologia de comunicação. Agora o papel dos seres de luz é aprimorar essa tecnologia de comunicação, levando as frequências positivas. A própria internet que eu mencionei, né? A própria internet que eu mencionei, ela vem aí com hertz sujos, como eu mencionei no começo da live. Mas a rede de informação galáctica ela é mais extensa. Então o papel do ser de luz é colocar nessa rede de energia que estamos aqui, rede de internet ligados que estamos aqui, o papel do ser de luz é semear a vibração positiva nesse meio aqui. Então o ser de luz ele vem semear a coisa positiva aqui. Porque os seres de luz eles vão fazer essa malha de energia de redenção. Eles vão ter que fazer o propósito dos Kumaras, o propósito dos mestres, o propósito dos seres ascensionados. Não dá para dizer que é fácil esse despertar coletivo, porque não é. Não é, como eu disse, você que é desperto, você vai ser um ponto de energia. Você que é um ser humano desperto, você vai ser um ponto de energia. De muitos outros pontos de energia. A sua função é ser você mesmo. Porque automaticamente a sua egrégora e a sua mensagem vai contaminar no sentido positivo a mente de outras pessoas, né? Vai proferir, olha que palavra bonita, proferir coisas positivas em outras centelhas. Coalizão, é o que a gente chama de coalizão galáctica, coalizão das forças de luz, coalizão da malha de energia. É o que a gente invoca e o que a gente proclama
coalizão, união. A gente não está aqui para alimentar mais a máquina antiga. A gente não está aqui mais para ser um ser reativo no modo de sobrevivência. A gente está aqui para estar presente e uno com o universo. O seu espírito te leva até onde você acredita que é possível ser levado. Então você precisa acreditar que é possível ser levado a dimensões superiores, outras linhas do tempo, outros pontos do universo. Você precisa colocar essa informação positiva e essa afirmação positiva em você mesmo. Nos seus momentos de conexão de meditação, afirmar positivamente para você a expansão. Afirmar positivamente para você ser um ponto de expansão. Você tem um dever com sua alma de ser esse ponto positivo para sua alma. Porque aí a sua mente vai se abrir como a flor de lótus ou a pinha, percebes? A flor de lótus ou a pinha. O que é a pinha, a glândula pineal aqui, que é sensível à luz? O que é a glândula pineal aberta? Ela é a pinha que abre. A pinha que abre as dimensões. Ela abre as dimensões, assim, ó. Vai abrindo tudo que é dimensão. E a flor de lótus que recebe todas as energias, dimensões do universo. Então você precisa permitir, você precisa autorizar que sua alma saia da Matrix, que sua alma saia desse domínio. Então, isso é um ponto interessante de se citar. Olha o tamanho da autorresponsabilidade que a gente tem conosco mesmo e com o próximo, no processo de despertar. É uma responsabilidade maravilhosa. Não tem por que você falar que é uma responsabilidade ruim. Não é ruim ser desperto. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, ai, como é ruim ser desperto, como tem algo. Não tem nada ruim ser desperto. Não é ruim ser desperto. Você só está se adaptando às novas frequências e às novas realidades. Você preferia ser um ser que vive no automático? Um ser que vive só ciclo repetitivo, ciclo automático? Um ser que se sente vazio o tempo inteiro, que não se conecta com a Terra e com a presença do universo? Eu creio que não. Então despertar, que muitas vezes eu vejo as pessoas se martirizando, né? Fala, nossa, eu despertei, como isso tá no meu, isso tá assim, nossa, vai acabar. Não vai acabar. Isso é o começo. Despertar, ele é o começo, não é o fim. Despertou ao fim, não é o fim. É aí que você começa a achar seu propósito. Você vai ter que superar seu medo, você vai ter que superar suas crenças limitantes, você vai ter que superar todo o tempo que sua glândula pineal ficou fechadinha. Aí você vai falar, nossa, eu estou aberto a receber aqui seres de outras dimensões, eu estou aberto a passar uma nova verdade. E aí você vai ter que encarar todos os seus paradigmas. Os paradigmas ali que foram colocados desde berço. Vai ter que puxar isso. Não. Vai falar assim, você não está sendo padrão. Ok? Toda vez que alguém direciona algo negativo para você que é desperto ou para você que está despertando, você só agradece. Código-fonte, limpe mim, sinto muito, me perdoe, sou grato. Entrega para o universo. Por que aquela coisa negativa me atingiu? O que eu tenho que trabalhar com aquilo, né? Eu vi uma postagem, eu vou compartilhar uma experiência pessoal aqui. Eu vi um movimento na internet porque eu sou um grande pesquisador de ufologia, né? Não, eu falo isso com toda a humildade do meu coração. Eu sou uma pessoa assim que eu estudei muitos anos ufologia, né? Eu não me denomino, eu me denomino um aprendiz, vamos dizer assim. E aí eu tive uma experiência negativa aqui na internet, né?
que eu vi algumas pessoas acusando o David Wilcock e até comemorando a morte do David Wilcock. Eu falei, nossa, o que eu tenho que aprender com isso, né? Eu pensei comigo, por que essas pessoas estão falando do David Wilcock, alguém que com Corey Goode, com a semente das estrelas, trouxe grande despertar para o mundo. Estava lá divulgando a informação lá da questão dos cientistas lá, que tinha questão de antigravidade envolvida, muita tecnologia. Ele ia escrever um livro sobre portais naturais também, alguma coisa assim. E eles falavam sobre o programa espacial secreto, sobre os aviários azuis, sobre a semente das estrelas, sobre a importância da meditação, né? O David Wilcock. E aí eu vi algumas pessoas trazendo uma desinformação, fazendo movimentos ali negativos, falando do David Wilcock como com total desdém, total desrespeito, total... Falei, o que eu tenho que aprender com isso? Eu pensei comigo, né? Aí por um momento aquilo veio assim, né? Falei, meu, que frenesi é esse? O cara, eu estudei ufologia a vida inteira, esse cara foi uma âncora de despertar. Esse cara fez várias pessoas olharem para o oculto, né? Aí eu voltei a fazer as lives, né? Falei, não, eu vou voltar a fazer as minhas lives, né? O que eu tenho que aprender com isso? E aí eu pensei comigo, né? A gente tem que expressar o despertar. A gente tem que expressar os processos de despertar. Não importa, assim, não importa o que vai acontecer. O importante é ser você mesmo, estar em presença com o universo e levar a mensagem do despertar, né? Então, assim, eu tenho repassado muitos conteúdos, eu tenho estudado muita coisa, e um ponto que eu acho muito interessante, assim, é que agora que a gente pode equilibrar tecnologia e espiritualidade, né? Então é algo que eu acho sensacional, que eu trabalho há um tempo com espiritualidade, com apometria também, né? Eu trabalho com a realização de mapas estelares, né? De mônada estelar, né? E uma das coisas também que sempre foi meu objetivo comum, que eu sempre tive uma mente muito científica também, compartilhando aqui um pouquinho sobre mim, sobre o eu, é você trazer que a tecnologia ela tá junto com o despertar espiritual, porque tudo ali é o estudo de energia, o estudo de ressonância, o estudo de frequência de realidades, né? E o que eu vou passar para vocês aqui nessa live, muito cuidado com o modo reativo, porque você vai entrar numa frequência de energia que não é sua. Você vai entrar, você vai pegar uma bolha de energia de consciência que te ofereceram. Te ofereceram ali uma bolha de energia de consciência. Esse tarô é um dos tarôs que eu trabalho, me desculpe. Te ofereceram ali uma bolha de energia de consciência, uma bolha que não é positiva. Aí você vai pegar e você vai aceitar essa bolha de energia. Você vai aceitar e isso vai vir para sua consciência. Vai você, em vez de você ficar acima, você vai descer no nível da pessoa. Você vai descer no nível. Em vez de você subir, você desce. Porque o ignorante, ele é mestre na arte de ser ignorante. Então, se o sábio descer, o sábio vai se estressar tanto que vai ficar 3 dias se sentindo mal e vai ficar numa frequência baixa de tristeza por causa da massa da ignorância. É bem interessante mencionar isso. Como que a gente vive isso, né? Eu não sei se eu expressei bem isso, né? Eu tô tentando passar assim, né? Que eu até conversei com as pessoas, né? Principalmente vocês estão entrando na minha live e tudo mais, né? Aí me recomendaram, né? Me recomendaram, as pessoas próximas a mim me recomendaram, falaram para mim, ó, você precisa começar a passar suas informações de um modo menos técnico, né?
E aí eu comecei a fazer as lives, como eu fiz essa live desde o princípio, trazendo uma compreensão mais espiritual, uma compreensão mais tranquila e também levando a verdade galáctica, levando a verdade da civilização alienígena. Então eu tô aqui, eu aceitei um propósito, eu entrei num propósito agora que eu estou associando ciência e espiritualidade, né? E fico muito grato mesmo, gratidão de verdade. Eu tô lendo aqui os comentários, eu fico muito grato que isso tá levando uma informação positiva, né? Porque é essa a intenção. A intenção da gente é trazer a frequência positiva, né? Então eu pensei assim, quando o ser humano começar a compreender que ele é um ser multidimensional, quando o ser humano começar a compreender que ele precisa estar na presença do universo, ele vai se desligar da força oculta reptiliana e da elite oculta que tem governado a Terra, que tem colocado as almas em sofrimento por mais de 10 mil anos. 10 mil anos é muito tempo. Então, quando a pessoa se coloca em presença, ela se coloca como um canal de semente estelar, ela se coloca como um ponto de energia de luz, ela passa a emitir, ela passa a ser um emissor de vibração. E ensinar que não podemos viver no modo reativo, porque eles utilizam a parte reptiliana humana do cérebro. A parte reptiliana do cérebro é a parte reativa, é modo sobrevivência, é modo falta de criatividade, é modo reação impulsiva. Então a gente tem que fugir um pouco dessa reação impulsiva, porque senão a gente vai liberar todas essas emoções no DNA da gente, as emoções negativas, porque o que os seres da aliança caída, os seres da aliança galáctica caída, né, eles querem que a gente libere no nosso DNA espiritual, no nosso DNA físico, no nosso DNA RNA, eles querem que a gente libere a egrégora de energia negativa. Então, a gente coloca-se em estado de presença, em estado de comunhão. E é muito importante frisar esses pontos. Parecem pontos simples, mas não são pontos simples, porque igual outro dia eu mencionei em outra live, né? Eu falei assim, as pessoas se esquecem até de como respirar, né? Quando a pessoa está nervosa, a pessoa respira assim, ó, respira desesperado, né? E só quando a pessoa concentra por um pouquinho ali a respiração, concentrou um pouquinho, soltou, contou até 5, segurou, soltou, a pessoa, quando ela se concentra um pouquinho na respiração, a pessoa já liga uma frequência de hertz diferente no coração e já leva para o chakra frontal e já leva para a recepção do universo, para a recepção da energia e da informação. Então é estarmos presentes. E esse é o nosso intuito. Nosso intuito é trazer isso, trazer essa questão. E dizer que, para fechar a live hoje, dizer que a Aliança Galáctica de Luz, a Aliança das Esferas, ela só espera que a pessoa abra a mente para isso. Que a pessoa acredite nessa realidade superior, que a pessoa esteja receptiva a se livrar de todas as programações automáticas, a se livrar de todas as programações sistêmicas. Então a Aliança Galáctica de Luz das esferas, a partir das 10 dimensões, elas esperam o ser humano receptivo a essa nova realidade e essa nova convivência galáctica, né?
E assim a gente vai poder encaminhar a nossa energia, mas também encaminhar todas as almas que estão sofrendo nessa frequência. Todas as almas que passaram aqui e ficaram presas nesses 10.000 anos. Libertar a Terra. Libertar o planeta. Então, não alimente a energia do medo, não alimente a energia da angústia. Passe a informação adiante, sem medo do julgamento. Quem tiver, as pessoas certas vão receber essa informação. As pessoas certas vão acompanhar essa informação. Então, é isso. E quem não assistiu a live completa, ela vai ficar arquivada aqui, então você pode assistir a live desde o começo lá, que a gente estava explicando um pouquinho tudo sobre isso. E eu quero deixar um convite especial, né? Eu trabalho com mapa de origem estelar e apometria quântica, ou seja, tratamento da alma estelar. Então eu trabalho assim buscando a mônada estelar, a origem estelar da pessoa e o tratamento quântico da alma estelar da pessoa, libertando ela de implantes, de clonagem de DNA, de todo esse tipo de coisa, de assédio espiritual de ordens caídas. E essa foi a live de hoje. Gratidão, até os próximos vídeos. Muita luz a todos. Namastê.